E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal CE Brasil Shooter. Eu me chamo Aloísio e estou aqui mais uma vez para partilhar dicas na segunda série desse canal, a série sobre o uso do Chair Gun. Essa série, pessoal, começou há algum tempo atrás. Essa é a parte 6. Se você não assistiu desde o início, eu vou deixar aqui do lado um card interativo de encaminhamento para a parte 1, tá bom? Lembrando que nos vídeos passados a gente falou sobre como preencher todos os campos da tela principal do Chairgun. Muita gente deve se perguntar, poxa, por que que o Aloysio não pegou todos os vídeos e fez tudo num vídeo só? Então, amigos, eu resolvi fazer isso particionadamente porque assim eu consigo detalhar melhor as explicações de cada campo do aplicativo, entrar nos pormenores de cada um, e esse formato também acaba colaborando para que eu não esqueça de falar detalhadamente de algum campo. Bom, e hoje na parte 6 a gente vai falar sobre a aba Table, pois é, a aba Tabela Balística. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, antes de a gente começar a falar sobre o tema tabelas balísticas, eu gostaria de fazer uma correção sobre algo que eu falei na aula passada. Na ocasião, eu falei que ao clicar no botão Reset, ele restabeleceria as configurações default, as configurações de fábrica. Porém, isso funciona mais ou menos assim. Ao clicar nele, vai aparecer essa janela aqui. Essa janela ela tem três opções de escolhas. Uma delas é a Incline to Zero Dagger, que é jogar a inclinação. Qual a inclinação, Luiz? A inclinação que eu parametrizei aqui. Se eu for efetuar um disparo inclinado e eu quiser jogar ela para zero, eu posso digitar aqui 0 grau, ou eu posso simplesmente clicar nessa opção Incline to Zero Degree, que é jogar a inclinação para 0 grau. Então, ao clicar nessa opção, o aplicativo vai jogar os 35 graus para 0 grau, tá? Existe ainda essa outra opção, que é a opção Environment to NTP, que é configurar o aplicativo com as condições padrão de temperatura e pressão. E aí, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver que é uma temperatura de 20 graus Celsius e vai estabelecer valores padrão também para pressão, elevação, umidade, tá? Então, ao clicar nesse botão, por exemplo, com essa configuração que está aqui, ele vai jogar a temperatura para 20 graus, a pressão para 1.013 milibar, a elevação para zero e a umidade para 50%, tá? Ainda tem uma terceira opção, que é a opção Wind Speed. Se você clicar nessa opção, ele vai fazer o quê? Vai jogar a velocidade do vento, que eu coloquei aqui 5 km por hora, para 0 km por hora. Tá? Vai anular o vento. Além disso, para essas opções de inclinação do tiro e velocidade do vento, é muito mais fácil eu entrar com os valores aqui, pessoal? Mas eu vou falar daqui a pouco para vocês sobre uma característica muito interessante do aplicativo. Depois que você cria um perfil, um arquivo, cada arquivo desse tem 4 páginas. Essas 4 páginas elas servem para você configurar perfis que você queira comparar. Eu vou explicar melhor isso daqui a pouco, mas o fato é que quando você clica nessa opção, por exemplo, Incline to Zero Dagger, o aplicativo vai setar as inclinações de todas as páginas para zero, não só dessa página que eu estou aqui, as 4 páginas comparativas que eu vou explicar para vocês. Do mesmo jeito para a velocidade do vento, do mesmo jeito também para as condições padrão de temperatura e pressão que ele vem designando. De forma que quando eu faço essa alteração, ele altera nas 4 páginas. Aloysio, explica melhor essa questão das 4 páginas. Eu vou explicar isso logo mais à frente, tá? De início, eu deixo apenas a informação de que cada página recebe uma cor diferente, que são essas aqui. O desenvolvedor imaginou oferecer ao usuário a possibilidade de comparar a performance de 4 plataformas de tiro diferentes nas mesmas condições climáticas. Entenda-se pelo termo plataforma de tiro, pessoal, ao conjunto de equipamentos que compõem o seu equipamento de tiro. Chumbo, podendo cada perfil ter configurado um tipo diferente de chumbo. O mount, podendo cada perfil ter os mounts em alturas diferentes. Luneta, podendo em cada perfil esta ser zerada para diferentes distâncias. E arma, podendo em cada perfil, cada arma lançar o projetil em diferentes velocidades. De forma que, caso desejemos, podemos ter 4 tipos de plataformas diferentes, ou seja, 4 configurações diferentes, uma em cada página, uma em cada cor, sendo comparadas, e aí configura-se uma em cada folha, né, cada perfil, entendendo que para que isso seja uma comparação razoável, justa, as 4 devem estar nas mesmas condições climáticas. Por isso que quando um dos campos do menu Reset é escolhido, o aplicativo seta o campo referido em todos os 4 perfis, em todas as 4 folhas de um mesmo arquivo, as 4 páginas que eu falei, né? Então, finalmente, vamos começar aqui o tema tabelas balísticas. Eu considero, pessoal, esse tema um dos mais importantes do aplicativo, um dos retornos mais úteis que o aplicativo pode nos fornecer. Então, uma vez que você preencheu todos os campos aqui da tela inicial do aplicativo, você vai ter uma tabela rápida inicial, mas como eu falei, essa tabela aqui inicial, uma tabela rápida, apesar dela oferecer informações interessantes, os pontos de impacto, onde vão ocorrer, a quantidade de cliques necessária para fazer compensação, etc. Ela é uma tabela que ela só vai valer para essas situações na altura do muzzle, na distância de zeragem e na distância que eu especifiquei aqui, que é a distância onde supostamente se encontra um determinado alvo. Ou seja, essa coluna vai valer para uma única condição de tiro. Pois bem, se eu quiser ver como é o comportamento desses mesmos parâmetros aqui em outras distâncias, aí eu vou ter que vir aqui
na opção Table, essa opção aqui de baixo que eu grifei de vermelho. Quando você clica nessa opção, vai aparecer esse menu aqui. Ao clicar nessa opção aqui, Current Setup, você está indo para a página 2 de um perfil que você criou, de um arquivo que você criou, tá? Ainda vou explicar isso, tá certo? Mas o fato é que está dizendo aqui que está indo para a página 2. Não vamos nos ater a essa explicação sobre as páginas agora, tá bom? Daqui a pouco eu explico ela. Então vamos admitir que você clicou na opção Current Setup. Então eu quero a tabela para a atual configuração. Vai aparecer essa tela aqui, que é uma tabela maior, tá? Aí essa tabela aqui, se você observar aqui embaixo, tem uma coisa chamada step, que é o passo, o tamanho do passo. De quanto em quantos metros você quer que o aplicativo te forneça uma tabela completa, tá? E escolhida a opção 1, aqui, ó, veja que aqui o 1 está em vermelho. Então, feita essa escolha, ele vai dar os dados de 1 em 1 metro. Observe que do 0 vem para o 1, depois para o 2, depois para o 3, tá? E aí ele vai dar essas informações a cada metro, tá? Então, que informações são essas? A primeira coluna aqui, a gente vai ter o POI, né? Observe que ele dá a distância em centímetros, onde está acontecendo o POI em relação ao centro do alvo, ao centro onde eu estou enquadrando o meu retículo, tá? Então, veja que aqui a gente zerou a luneta a 18 metros. Foi a escolha que a gente fez aqui. Observe que na posição 18, o POI vai acontecer em cima do alvo, tá? Já que eu zerei em 18, o POI não vai ter afastamento nenhum em relação ao centro do alvo, estando o alvo a 18 metros. Já, por exemplo, se eu considerar que zerei a 18 metros e fizer um disparo a 10, e eu efetuar a visada no alvo, que está a 10 metros, com o centro do retículo, ou seja, admitindo que eu não fiz compensação, se eu fizer isso, o POI vai acontecer abaixo do alvo, né? Esse negativo aqui vai indicar que o POI vai acontecer abaixo do centro do alvo, 2,27 centímetros, tá certo? Aloysio, se fosse positivo, por exemplo, se eu efetuasse o disparo a 30 metros, lembrando que eu zerei a luneta a 18, mas eu estou fazendo um disparo a 30 e mirando o centro do retículo no centro do alvo. Onde é que vai pegar o meu POI? O POI vai pegar a 0,28 centímetros acima do centro do alvo, 2,8 milímetros aí, né? Aloysio, e o que é essa próxima coluna? É a coluna cliques. Nessa coluna, o aplicativo te fornece qual é a necessidade de clicagem para compensação. Para quem faz compensação por cliques, essa coluna vai ser muito útil, né? Então, por exemplo, relembrando que eu coloquei aqui, ó, a zeragem em 18 metros, então se eu colocar um alvo a 18 metros e fizer o disparo, não preciso compensar nada. Então o aplicativo informa aqui que eu não preciso operar nenhum clique para efetuar esse disparo. Mas se eu efetuar um disparo a 10 metros, eu tenho que proceder, por exemplo, 31 cliques no sentido up. Os cliques aqui são positivos, indicam que devem ser feitos no sentido up, certo? Por outro lado, se eu estiver efetuando um disparo, por exemplo, a 25 metros, lembrando que eu zerei a 18, eu vou precisar operar 4 cliques no sentido down, né, para baixo. Observe que aqui está me dizendo que os POIs vão pegar para cima, então esses cliques aqui negativos indicam que a necessidade de clicagem vai ser no sentido down, no sentido para baixo. Essa próxima coluna aqui, ela vai me dizer a necessidade de compensação em minutos de ângulo. Existem lunetas que são para usos em que se requer maior precisão no disparo, normalmente são lunetas mais caras. O retículo dela é em minuto de ângulo. Então, se eu quiser efetuar uma compensação por DOT, os DOTs delas são desenhados em afastamentos de minuto de ângulo entre si, né? Então, para uma compensação por DOT, uma coluna como essa vai ser muito útil. Inclusive, você pode utilizar ela para proceder às clicagens também, caso o fabricante da sua luneta tenha projetado ela para operar em frações de minuto de ângulo por clique. Da mesma forma, essa última coluna vai ser muito útil para quem efetua compensação por DOT e o retículo está desenhado para operar com unidades de miliradianos. Então, por exemplo, se eu for efetuar um disparo a 42 metros, aqui 42 metros, se eu for efetuar a compensação por DOT e minha luneta tiver com um retículo em miliradiano, eu vou precisar usar mais ou menos 0,99, né? Um DOT praticamente aqui, um DOT inferior, tá, pessoal? Interessante essa coluna aqui, pessoal, a gente vai precisar interpretar esses sinais, por quê? Observe que esse disparo, se eu efetuar a visada com o centro do retículo no centro do alvo, ele vai pegar abaixo. Precisamente, a tabela está me dizendo que 4,15 centímetros abaixo do centro do alvo. Então eu tenho que, notadamente, levantar o cano para poder compensar isso. Observe que o DOT aqui deu negativo, ou seja, é um DOT que está abaixo do centro do retículo. Isso aqui é como se fosse um plano cartesiano, né? Claro que quando eu efetuo uma compensação usando um DOT que está abaixo do centro do retículo, eu estou levantando o cano, certo? Mas aí, pessoal, vem o cuidado que eu falei no início aqui, que é o seguinte: alguns retículos invertem essa lógica do sinal nessas duas últimas colunas, tá certo? Ou seja, quem é positivo passa a ser negativo, quem é negativo passa a ser positivo, tá? Então, você tem que estar atento. Aloysio, como é que eu vou saber se o negativo é DOT inferior ou é DOT superior? Você tem que olhar para o POI, né? Então, a coisa é intuitiva. Depois que você olha para o POI, você sabe se o seu POI está pegando acima ou abaixo do alvo. E aí você deduz aqui, tá bom? Mas assim, por exemplo, eu gosto de usar retículos em que essa questão do sinal obedece à lógica do plano cartesiano. Poderia usar um outro retículo onde os DOTs superiores ao centro do retículo é que são os negativos? Poderia. Com pouco tempo, você se acostuma com essa ideia, tá? Por que o Djargon faz isso, Aloysio? Bom, essa é uma das poucas coisas que eu não entendi no Djargon, tá? Mas é uma questão de costume. Uma vez que você deduziu onde estão sendo os POIs, fica fácil de entender qual é a lógica do sinal da tabela.
Aloysio, e se eu escolher a opção 2 aqui embaixo, né, o step? Se você escolher a opção 2, ele vai ficar vermelhinho aqui, né, do lado. E aí as distâncias vão ficar espaçadas de 2 em 2 metros. Então veja que de 0 vai para 2, de 2 para 4, para 6 e assim por diante, tá certo? Então se você escolher a opção 5, o step 5, a tabela vai ser a mesma tabela, só que as informações vão ser fornecidas de 5 em 5 metros, a mesma lógica, tá? Então do 0 vai para 5, do 5 para 10 e assim por diante. Pode acontecer de você escolher o step 10 também, né? Teria essa opção aqui, o 10 vai ficar vermelho, e aí a tabela vai ser fornecida com os dados de 10 em 10 metros, tá? E por fim, existe o step 25, que vai ficar uma tabela bem pequena, de 25 em 25 metros, tá? Aloysio, eu queria que a minha tabela não fosse só até 90, fosse uma distância maior. Bom, pessoal, no Jargon para notebook, essa distância é facilmente configurável. Inclusive, você pode definir uma tabela que não seja começando do zero, seja, por exemplo, de 20 a 50 metros. Isso é muito fácil de configurar no Jargon para notebook, tá? Mas o propósito do nosso curso é voltar a orientação para o Jargon mobile. Dessa forma, a gente acaba abarcando um público maior, mais gente é favorecido, tá certo? Aloysio, e no Jargon mobile, tem como fazer isso? Tem. Como é que faz? É pelo retículo, tá, pessoal? À medida que você escolhe retículos diferentes, cada um vai oferecer uma faixa de distância diferente. Muito provavelmente porque os retículos têm quantidades de referências, né, de marcações, de hashes, ou de dots, ou de half dots, diferentes uns dos outros, tá? Então, um retículo tem mais referências de visada que outro. Mas cuidado, pessoal, olha só, essa aqui é a lista de retículos que o Jargon oferece. Então, esses retículos aqui que eu grifei de vermelho são retículos cujas referências são marcações em hashes. O que são os hashes? São aqueles tracinhos, né? Tem retículos que hoje em dia eles são tracinhos e semi-tracinhos. A hash em inglês significa justamente isso, tracinho mesmo, literalmente, tá? Existe hoje em dia aquelas lunetas que não tem dots, que são os pontinhos, ela tem tracinhos, tá? Parece uma régua. Então, para a escolha desses retículos, o aplicativo vai te dar a tabela com essa coluna aqui em mils, tá? Em miliradianos, independente de qual magnitude você está usando sua luneta, tá? A atenção é só mais para essa coluna mesmo, tá, pessoal? Porque à medida que você variar a magnitude, esses dados não vão variar. Aloysio, por que tu está focando nessa coluna? Porque se você escolher retículos que são 1000 dots, pessoal, que são esses retículos que eu grifei em branco, esses aqui, e tem esse aqui que é um retículo genérico. Uma vez que você escolher eles, na tabela que o Jargon vai te dar, essa última coluna vai ser uma coluna que vai te informar o dot. Como eu já falei para vocês em vídeos passados, dot é um termo que significa ponto, tá? Então é um dos pontinhos do retículo. O retículo ele vai ter dots independente de qual magnitude você está usando. Mas então, Aloysio, qual vai ser a diferença que vai haver em escolher retículos com marcações em dot e retículos com marcação em hashes? Vai ser que aqui é dado um ângulo e aqui é dado um dot. Isso vai ter uma implicação imensa, porque se você variar a magnitude, essa tabela já vai te dar qual é o dot certo que você deve utilizar naquele disparo, porque o aplicativo ele vai te dar a tabela para aquela magnitude. Observe que aqui o aplicativo está dizendo que a magnitude verdadeira dela é em 10x e o operador, o atirador, está utilizando uma magnitude de 10x. Por isso, como você está utilizando a magnitude igual à calibração, vai acontecer de cada dot ser o equivalente a um miliradiano. Observe que os números aqui são exatamente iguais, só troca o sinal. E eu falei sobre isso naquela questão de conferir se no retículo que você está utilizando as referências inferiores são negativas ou positivas. Se as inferiores forem negativas, as superiores serão positivas. Se as inferiores forem positivas, as superiores é que serão negativas, tá? E aí essa escolha de retículos 1000 dot é uma escolha interessante, porque se você escolhe trabalhar com diferentes magnitudes, você pode construir uma tabela para a magnitude que você está usando. Por sua vez, os retículos que têm referências em hashes, mesmo que você mude a magnitude, ele vai te dar a necessidade de compensação dessa coluna aqui em miliradianos, tá? Isso é um grande problema? Não, desde que você saiba usar as magnitudes da sua luneta. Por exemplo, se você sabe que a magnitude verdadeira da sua luneta é 8x e está usando ela em 4x, então você deve lembrar, que eu falei isso em vídeos passados, que agora cada marcação, em vez de 1 miliradiano, vai valer 2 miliradianos. Por outro lado, se a magnitude verdadeira da tua luneta é 8x, tu está usando ela no dobro, ou seja, 16x, então cada dot, em vez de 1 miliradiano, vale agora meio miliradiano. Então, por exemplo, se eu vou efetuar um disparo e a minha tabela de compensação está dizendo que eu devo compensar, por exemplo, 3,86 miliradianos. Vamos arredondar isso aqui para 4, tá bom? Para ficar um número inteiro, só para dar um exemplo. Apesar de eu já ter falado isso em vídeos passados. Mas vamos assumir que a necessidade de compensação seja de 4 dots para a distância que você vai atirar. E aí você está utilizando uma magnitude 4x, ou seja, a metade da magnitude correspondente ao true factor, né? ao zoom verdadeiro, a magnitude verdadeira da sua luneta, que seria 8x nesse meu exemplo. Então, como cada referência do retículo, cada marcação, em vez de valer 1 miliradiano, vale 2, nesse disparo aqui, a 70 metros, que está pedindo para você compensar aproximadamente 4 miliradianos, em vez de você utilizar 4 tracinhos, você vai utilizar só 2, porque cada tracinho corresponde a 2 miliradianos. Veja que isso não é problema. Então, caso você queira utilizar um desses retículos aqui em hashes, fica aí
aí, a ideia de utilizar essa tabela fazendo uso de magnitudes que sejam múltiplas da magnitude verdadeira na sua luneta. O primeiro passo é descobrir qual é a magnitude verdadeira da sua luneta. E aí você usa a metade dela e o dobro dela. E uma só tabela. Quando você estiver utilizando a magnitude verdadeira, você obedece rigorosamente a tabela. Quando você estiver utilizando metade da magnitude verdadeira, você usa metade dos dots que a tabela te informar. E quando você estiver utilizando o dobro da magnitude verdadeira, você usa o dobro dos dots que a tabela te informar. Não sei se ficou muito claro para vocês, mas se não tiver ficado claro, dá uma olhada aí em vídeos passados. Eu vou deixar aqui a referência de um deles, por exemplo, certo? Já quem utiliza retículos 1000 dots pode usar esse artifício, como também pode imprimir uma tabela para cada magnitude que vai utilizar. Eu, sinceramente, acho muito trabalhoso andar com várias tabelas, uma para cada magnitude. Prefiro utilizar esse artifício que eu expliquei para vocês, tá certo? E esse artifício você pode utilizar tanto quando escolher retículos em hashes, como escolher retículos em dots. Bom, pessoal, voltando aqui ao campo Tables, né? Uma vez que você escolheu essa opção, né, que é a opção Current Setup, vai te dar essa tabela. E aí a gente falou sobre as várias distâncias, sobre as informações que o aplicativo te dá nessa primeira tela aqui, que é correspondente a essa aba aqui, a aba POI. Veja que todas as colunas aqui são POIs, tudo referente aos pontos de impacto. Essencialmente, onde eles acontecerão, se eu fizer a visada no centro do alvo, como centro do retículo, e quais são as necessidades de compensação, em clique, em minutos de ângulo, em miliradianos, para toda a faixa de distância que seja possível atirar. Além disso, porque a tabela aqui só vê até 44. Quando você deslizar o dedo aqui na tela do celular para cima, ele vai aparecer as outras distâncias, tá bom? Bom, Luiz, o que vai acontecer se eu escolher essa opção Drift? Se você escolher essa opção Drift e você tiver colocado uma velocidade de vento diferente de zero, na direção, então ele vai te dar aqui, ó, na primeira coluna, onde vão acontecer os pontos de impacto, se você efetuar a visada do centro do retículo no centro do alvo, para cada distância. Esses pontos de impacto eles vão acontecer à direita ou à esquerda. Vai depender do vento que você escolheu orientar, tá? Eu falei sobre isso no vídeo passado, quando eu explicava sobre como preencher o campo ângulo do vento, né? Se você perdeu, vai lá e assiste para relembrar, tá bom? No segundo campo, ele vai ter aqui a necessidade de compensação em cliques para cada distância dessa, tá? Considerando que o vento, né? Essa aba aqui é só referente ao vento. Aqui a gente também vai ter a necessidade de compensação em minutos de ângulo, se a gente for efetuar a compensação visualmente, né? A compensação por dots ou por hashes, né? Conforme seja as marcações, as referências lá, né? Do retículo. E aqui, por último, nessa outra coluna, a gente vai ter qual é a necessidade de compensação em dots, se o meu retículo tiver sido escolhido um retículo 1000 dots, tá bom? Claro que os valores dessa última coluna, como eu falei, vão variar conforme a magnitude que eu tiver escolhido lá no campo retículo. Mas vamos falar sobre isso ainda. Aloysio, e essa outra aba aqui, BAL, né, balística, né, fala sobre informações de balística. A cada metro aqui, né, porque eu escolhi aqui no campo metro, de metro em metro, né, o step. Então aqui a gente vai ter a velocidade do projetil, a cada posição da trajetória balística, né, a energia, o momento, ou seja, aquilo que na física clássica a gente chama de quantidade de movimento, né, pessoal? Esse momento, no caso do chair gun, se vocês multiplicarem a massa do projetil vezes a velocidade, não vai dar exatamente esse valor aqui, tá? Esse valor aqui ele é como se fosse referenciado à gravidade, tá? Então é aproximadamente o produto entre a massa em gramas do projetil, a velocidade do projetil em metros por segundo, dividido pela gravidade. É uma referência que deve ser muito utilizada em estudo balístico, como se fosse relativa à gravidade. E aqui a gente vai ter na última coluna o instante de tempo decorrido desde a partida a cada posição da trajetória balística, tá certo? Bom, pessoal, eu vou explicar então agora o que são a tal das páginas que eu falei no início desse vídeo. Lembrando do primeiro vídeo dessa série, quando você escolhe aqui a opção User Files e cria os seus arquivos, né? Você tem aqui, eu criei vários arquivos aqui, né? De demonstração e algumas das armas que eu utilizo aqui, tá? Então, cada arquivo desse tem 4 páginas. Quando você clica num deles, o que vai aparecer é a tela inicial do chair gun. Se porventura você deslizar o dedo para o lado, você vai ver outra página numa outra cor, do mesmo arquivo. Então, a primeira página é na cor azul, a segunda página na cor verde. Se você deslizar o dedo de novo, vai aparecer uma outra página na cor roxo. Se você fizer isso de novo, vai aparecer uma quarta página na cor vermelha. Então, essas cores, elas têm uma intenção, tá? A intenção de mostrar nos gráficos e tabelas do chair gun dados nas cores correspondentes, indicando referente a qual página estão sendo mostrados dados, tá? Mas por que 4 páginas de um mesmo arquivo? Então, pessoal, muitas vezes você quer comparar 4 projetis diferentes, trabalhando em determinadas condições, você quer comparar eles, quer comparar as tabelas deles, ou então você está utilizando até o mesmo projetil, você configura o mesmo projetil em cada uma das páginas e de repente muda só a altura de instalação da luneta, a velocidade do projetil, né, a V0, né, a VO, e aí você faz 2 ou 3 ou até 4 páginas de um mesmo perfil, mudando pouca coisa e estuda qual é a situação que mais se adequa ao que você quer, tá? Aliás, e como é que é feita essa comparação entre esses 2, 3, 4 perfis que eu criei para estudar? Como é que eu estudo eles, né? Então, pessoal, quando você está na tela principal e clica no botão Tables, vai aparecer aquela opção, né, aquele menu, e aí em vez de você escolher estudar apenas a atual página, né, encarem esse nome aqui, ó, como se fosse página, tá? Como se fosse a configuração 2, setup 2, a página 2. Não, você quer fazer uma comparação, então você escolhe essa segunda opção, for comparison, e aí o que vai aparecer é essa tela aqui. Em
Veja que aqui a gente tem a escolha do passo, né? Aquela mesma coisa. Os dados, observe que os dados aqui que se apresentam são os pós em centímetros, onde estão ocorrendo os pós. É como se fosse apenas aquela primeira coluna da tabela geral, porém para os 4 perfis, tá certo? Nós estamos escolhendo variar de 10 em 10 e escolhendo o modo de comparação, ponto de impacto, tá? Então essa primeira coluna está mostrando onde ocorrerão em centímetros os pontos de impacto do primeiro perfil, se eu efetuar a visada do centro do retículo, do centro do alvo, para cada uma dessas distâncias. A mesma coisa para o setup 2, ou seja, para a segunda página, o mesmo para a página 3 e o mesmo para a página 4. Eu desenhei 4 perfis aí no mesmo arquivo, tá certo? Aliás, e o que acontece se eu clicar nesse outro modo aqui, o modo drift? Vai mostrar a mesma coisa para os 4 perfis referentes ao drift, ao arrasto, né, ao vento, né? Como vão ser os pontos de impacto, como vai ser a contribuição do vento nos 4 perfis, tá? Do mesmo jeito, a gente pode vir para essa outra aba, que é o modo velocidade, para mostrar qual vai ser a velocidade do projetil a cada posição da trajetória balística para cada um desses perfis. Do mesmo jeito, a energia, se você vier no modo energy, quanto que o projetil vai estar entregando de energia em cada posição da trajetória balística, isso em joules, para os 4 perfis. E, finalmente, a necessidade de compensação em cliques para os 4 perfis a cada posição da trajetória balística. Então aqui, pessoal, tem uma tela completa desse campo de comparação, escolhido um step de 1 em 1 metro. Só que às vezes, gente, a gente não quer comparar 4 perfis, a gente quer comparar só 2 ou 3. Tem como tirar um aqui do meio? Porque lá no aplicativo, ele vai ter à disposição 4 folhas. E essas 4 folhas, elas vão estar preenchidas com alguma coisa. Pode ser a própria máquina do aplicativo que está preenchendo lá, eu só preciso alterar, tá? Mas tem uma que eu não vou usar, eu só quero usar 2 perfis. Então você vem aqui nesse campo, clica aqui no cabeçalho aqui da tabela e vai aparecer esse menu. Esse menu nos dá a oportunidade de reconfigurar a tabela, fazer algumas configurações. Então, se você, por exemplo, escolher a opção Hide Setup 1, Hide significa esconder. Então, está pedindo para você tirar da tabela, esconder da tabela a configuração 1, porque ela não está te sendo útil. Você não precisa dela aí nas suas comparações. Então, ao escolher ela, o que vai acontecer é que vai aparecer a mesma tabela, só que sem a coluna 1, tá? E se porventura você quiser que ela reapareça, após retirar ela, o menu muda de nome lá na opção 1, tá? O que aparece agora é a descrição Show Setup 1, né? Que é exibir, né? Show significa exibir configuração 1. Se você clicar nessa opção, ela volta a apresentar o perfil 1 incluso aí na tabela, tá bom? Além disso, por que não aparece a opção de esconder o perfil 2? Porque eu entrei, pessoal, aqui na tabela a partir do perfil 2. Então, se eu entrei a partir desse perfil, o aplicativo subentende que esse é um perfil que me interessa. É o perfil que eu estou usando como base para comparar com os demais, tá certo? Bom, gente, existe ainda essa opção Same Barrel Angle. O que é essa opção? Sobre essa opção, pessoal, vou trazer à memória de vocês aquilo que eu falava sobre como preencher o campo Scope Rate. O que é o Scope Rate? Scope Rate é a altura entre a linha divisada e a linha imaginária do cano, medida na altura do muzzle, tá? Então, nós temos a linha divisada e a linha do cano. Veja que elas são anguladas, uma em relação à outra. Elas não são paralelas, né? E aí, esse ângulo aí é o Barrel Angle, ao qual o aplicativo se refere. Então, quando você escolhe essa opção, você está setando, você está forçando todos os perfis a terem o mesmo Barrel Angle. Alice, como é que tu descobriu isso? Bom, gente, esse material que eu desenvolvi e estou disponibilizando aí para vocês no formato de vídeo, é um material que ele é fruto de leitura que eu fiz de manuais, os manuais do Tchergan, manuais antigos e manuais recentes, pedidos de ajuda a pessoas aqui do Brasil e a pessoas também de fora, pesquisas em fóruns que discutem temas diversos sobre o aplicativo. Bom, e aí a descoberta disso foi muito legal porque ao visitar o software para a versão notebook, esse dado vai ser disponibilizado facilmente aí para quem já conhece a versão para notebook, ao passar o mouse sobre a opção Zero Range lá no software, tá? Então vai aparecer aqui a opção Barrel Angle. No caso aqui, para essa configuração que está sendo feita lá no notebook, o Barrel Angle é de 13 minutos de ângulo, tá? Imaginando isso, pessoal, que o Barrel Angle é o ângulo que há entre a linha divisada e a linha de prolongamento do cano, a linha imaginária de prolongamento do cano, há 3 formas desse ângulo mudar. Se a gente mudar a distância de zeragem, então se você tiver uma plataforma de tiro e alterar a distância de zeragem, a linha divisada vai se alterar, a inclinação dela em relação ao cano. Isso é intuitivo. E aí, consequentemente, vai mudar esse ângulo. Se por outro lado você alterar a altura do mount que você está utilizando na sua plataforma, a gente pode pensar assim, bom, mas se você alterar a altura do mount, vai mudar o barrel angle. É verdade, vai mudar se você estiver zerando para a mesma distância. Mas se você for alterando a distância de zeragem gradativamente, vai chegar uma distância de zeragem que o barrel angle vai voltar a ser o mesmo. Ou seja, existe uma distância de zeragem que mesmo você mudando a altura do mount, você vai ter o mesmo barrel angle da situação anterior que você estava. Ou seja, você tem uma plataforma com um mount baixo, zerando ela para uma distância pequena, depois você tem uma outra situação que é uma plataforma com um mount mais alto, zerando a luneta para uma distância maior, e ambas as situações têm o mesmo barrel angle. Então, pessoal, essa aqui é a tela do Tchergan na versão notebook. Eu fiz aqui uma configuração básica, uma mesma que eu uso em uma das minhas carabinas, exceto pelo fato de que eu exagerei aqui no side rate, tá? Mas eu vou fazer variações disso aqui para a gente ver como é que se comporta o barrel angle. Inicialmente, eu queria dizer que eu configurei aqui a tela de forma que apareça a progressão balística, né? Essa aqui em vermelho. Também aqui aparece no zero, obviamente, a linha divisada e a linha aqui de prolongamento do cano.
Aqui essa linha ela é representada pelo termo borderline, que significa linha do furo, furo do cano, né? E aqui tem muitas coisas marcadas aqui que estão sendo exibidas, tá? Então eu selecionei a opção borderline. É a opção em que aparece a linha do cano. Vocês viram que eu retirei, né? Mas eu posso reinserir e a gente vai inserir justamente para a gente fazer nossa análise aqui. Então, quando eu seleciono a opção borderline, vai aparecer aqui a linha de prolongamento do cano. Então, a gente pode imaginar aqui uma figura triangular. Nós temos um triângulo partindo daqui, ó. Ele vai e prossegue até mais ou menos aqui no 21 e desce aqui até o 0 e vem pela linha divisada até novamente esse ponto aqui. Esse ponto aqui é mais ou menos o quê? Uns 14 metros, né? Existem essas divisões aqui, ó. Então, se aqui é 10, vem 11, 12, 13, mais ou menos no 14 começa o triângulo, que está a hipotenusa dele, tá? E aí esse triângulo ele tem uma altura de mais ou menos 21 e um pouquinho centímetros, né? De forma que a gente tendo aqui o tamanho do cateto adjacente e do cateto oposto, a gente consegue calcular quem é esse ângulo, tá certo? Então vamos calcular ele. Eu vou considerar aqui, pessoal, as unidades em metro, tá bom? Então a gente tem 21 centímetros, que é 0,21 metro, dividido pelo cateto adjacente, que é quanto? Bom, daqui do 14 vai até o 50, né? Então a gente tem aí 50 menos 14, né? E aí isso vai dar 0,0583. Eu vou calcular qual é o tamanho do arco tangente disso aí. Então basta vir aqui e clicar nessa opção aqui. A gente tem 0,33 graus, tá? Vamos dividir isso aí por 1 minuto de ângulo para ver quantos minutos de ângulo isso equivale, tá? Então, dividindo por... Quanto que é 1 minuto de ângulo? 1 minuto de ângulo é 1 grau dividido por 60 partes, né? Então, a gente vai ter 20 minutos de ângulo, tá? 0,33 graus equivale a 20,05 minutos de ângulo. E aí, se você vier com o ponteiro do mouse e passar aqui em cima, na penúltima informação é o barrel angle, 20 minutos de ângulo, tá vendo? Então, o que pode alterar o barrel angle? É a distância de zeragem. Se você mudar a distância que você está zerando sua luneta, é claro que a linha do cano em relação à linha divisada vai angular. Então, por exemplo, se eu tirar isso aqui de 20 e for para 10, o que vai acontecer? O barrel angle vai passar a ser 31. Eu diminuí, né, a distância de zeragem, então essa inclinação vai ser acentuada. Numa distância muito longe também, a gente vai ter que levantar muito o cano em relação à linha divisada, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, uma zeragem em 60 metros. Ó, veja que o barrel angle já foi para 32 minutos de ângulo, tá? Então, como eu falei, a outra forma de alterar o barrel angle é alterar a altura do site height, né? Se eu mudar aqui o site height, por exemplo, para 4 centímetros, o barrel angle mudou aí para 14 minutos de ângulo. E para mostrar, pessoal, que o barrel angle não tem nada a ver com a inclinação, falo da questão do tiro inclinado. A gente tem aqui 14 minutos de ângulo de barrel angle e vamos alterar aqui essa inclinação para 30 graus. Um tiro inclinado de 30 graus. Vou acentuar mais aqui, tá 60 graus. O barrel angle continua sendo 14 minutos de ângulo porque ele não tem nada a ver com a inclinação do tiro. Tá, então para que serve isso? Essa opção vai mostrar como muda o comportamento balístico ante a mudança de altura do mount, numa situação em que se mantenha a mesma angulação entre a linha divisada e a linha imaginária do cano. Ou seja, vai acabar revelando para o usuário qual perfil de mount abarca uma maior faixa de distância sem que haja necessidade de se fazer compensação para uma kill zone pré-determinada. Eu falei sobre isso na série sobre o uso de lunetas, no vídeo que eu abordo o tema como zerar a luneta. Eu vou deixar aqui um card interativo de encaminhamento, caso alguém tenha interesse. Então, caso você escolha a opção Same Barrel Angle, você vai estar forçando todos os perfis a se configurarem exatamente neste cenário. Bom, tem ainda a opção Same Zero Range. O que é essa opção Same Zero Range? Essa opção você vai escolher ela quando você quiser forçar todos os perfis a terem a mesma distância de zeragem, para proceder suas comparações na mesma distância de zeragem. Por algum motivo você tem essa necessidade. Então, quando você escolhe essa opção, você força todos os outros perfis a ter a mesma distância de zeragem do perfil correspondente à página que você entrou, tá certo? Então, isso aqui é uma forçação. Você está forçando todas as outras páginas, as páginas vermelha, verde e roxo, a terem essa mesma distância de zeragem que você configurou na página azul, tá? Às vezes, se eu tivesse entrado no botão Table, estando na página de cor vermelha. Então, quando você estivesse na página de cor vermelha, se lá tivesse, por exemplo, 20 na distância de zeragem, ao escolher a opção Same Zero Range, todas as páginas teriam essa mesma distância de zeragem, 20, tá certo? Eu esqueci de falar isso sobre a opção Same Barrel Angle, mas vocês considerem isso, tá, pessoal? Então, quando eu escolhi a opção Same Barrel Angle, entrando através desse perfil aqui, eu forço o Barrel Angle de todas as outras páginas a terem o mesmo valor desse perfil aqui, tá? Então, observe que nesse perfil, a plataforma está zerada para 10 metros. Então, pessoal, observe, estando eu nesse perfil azul, ao entrar na opção Tables dele e escolher a opção Same Zero Range, então o que vai acontecer é que todos esses perfis vão ser forçados a estarem zerados para 10 metros também. Observe que esse modo aqui é o modo POI. Então, a gente vai ter aqui os pontos de impacto de cada um deles e exatamente na posição 10 metros, os POIs não vão ter nenhum afastamento em relação ao centro do alvo, tá?
E por fim, pessoal, estando em qualquer uma dessas configurações, se você quiser voltar à configuração do jeito que você entrou no perfil, é só clicar na opção As Set, ou seja, conforme estão configurados naturalmente cada página. E aí volta a tabela original de comparação entre as páginas, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. A Luísa aqui com vocês com mais dicas, com mais um vídeo da série sobre o uso do Jargon. Desejo bons estudos a todos e até mais.